Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a aula 2. Eu sou o Renato Castro, se você ainda não me conhece, sou psicólogo clínico e essa aqui é a segunda aula da nossa série sobre saúde emocional dos relacionamentos. Bom, se você. Vem cá, responde para mim. Você já assistiu a aula um toda? Se você não assistiu, volta lá, é na mesma playlist desse vídeo aqui, tá bom? E ela foi sobre expectativa nas relações e também sobre como comunicar suas necessidades emocionais dentro dos relacionamentos dentro de todas as multiplicidades de relacionamentos, tá bom? Ela tá salva na mesma playlist que essa aula aqui. E outra informação. Você fez a atividade da aula um? Se não, volta lá e faz. É muito importante para você ter esse acompanhamento de uma forma contínua. Lembrando, todas as aulas dessa série, dessa playlist aqui, vai ter atividade, tá bom? Então, inclusive, a dessa aula aqui tá bem ali embaixo, já na descrição desse vídeo. Então, não deixe de fazer as atividades. É muito importante para quê? Para fixar a informação, para fixar o conhecimento, para fixar o entendimento. E como eu já disse para vocês, o melhor paciente para mim é aquele que aprendeu, aplicou. Eu gosto de gente assim, e inclusive eu sou assim, gente. Nossa, tem hora, inclusive, que eu sofro com isso, porque eu quero aplicar logo tudo que eu aprendo. Então, é isso. Mas bora lá, bora em diante, bora começar essa aula. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você disse não para alguém e não se sentiu culpado depois disso? Quando foi? Pensei. Você consegue se lembrar? Então, se você teve dificuldade de responder essa pergunta, você vai precisar ficar comigo, porque essa aula aqui ela é para você mesmo. Porque hoje a gente vai falar sobre limites. E não existe nenhum relacionamento saudável amoroso, familiar, de amizade, profissional, consigo mesmo, consigo mesma, que sobreviva sem limites. E aí, eu vou tentar falar hoje de uma forma muito simples. É lógico, vai muito além, tá bom, do que eu vou te falar, mas eu vou trazer um método, uma técnica, uma forma como eu muitas vezes trabalho dentro do consultório para o entendimento dos meus pacientes. Bora lá? Renato, por que é tão difícil dizer não? Olha só. Muita gente evita colocar limites por 3 razões principais. A primeira delas, se você quiser anotar, tá bom? Papelzinho e caneta, mas lá na atividade também tem sobre isso, viu? Bom, a primeira delas é o medo de rejeição. A crença de que se você disser não, a pessoa ela vai se afastar. Nós temos essa crença, não é mesmo? Pois é, mas eu te digo já aqui uma coisa, se ela se afastar por causa do limite que você deu, é porque, na verdade, essa pessoa nunca esteve ali de verdade contigo, tá? Eh, não, tá, eu ia falar um outro ponto, mas eu vou deixar, porque já já eu vou explicar sobre isso também. A segunda é a crença de que você precisa agradar. Isso vem de longe, vem lá da sua infância, de frases que nós ouvimos enquanto nós crescíamos, de ensinamentos que nos fizeram acreditar que dizer não é egoísmo. Que pessoas que não agradam, elas não são amadas. Você nunca ouviu isso? Porque eu, Renato, eu já ouvi. Confesso para vocês. Já, aliás, escuto até hoje, né? Nossa, mas as pessoas não vão gostar de você, né? Você fala, não. Aham. Mas aí, o problema real não é você dizer não. É você nunca ter aprendido como fazer isso de uma forma saudável. E é isso agora que nós vamos falar. Porque você sabe como estabelecer limites na prática? Não. Então vem cá. Eu quero dividir para você em 3 passos. Eu gosto muito dessa técnica de 3, tá, gente? Um, 2, 3. Então eu gosto de trazer de um, 2, 3 para ir respondendo cada uma das perguntas que eu quero trazer aqui para vocês de uma forma que fique bem fixado depois. Vamos lá. Eu quero trazer então em 3 passos para você começar a fazer isso agora. Aprendeu, aplicou. O primeiro passo é sobre o autoconhecimento. Olha só, antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é que te incomoda. Às vezes isso até parece óbvio, né, gente? Mas a maioria das pessoas, elas têm só uma vaga noção disso. Ela sente que algo está errado, mas
não consegue nomear o que é que está errado, ou como está errado, por que está errado. Então, para aqui agora e pense, o que especificamente te incomoda? O que? É uma voz alta? É alguém entrando no seu espaço sem te avisar, sem pedir permissão? São comentários negativos? Porque olha só, quando você consegue nomear, você consegue comunicar o limite que você quer dar para o outro. No segundo passo, eu vou te falar sobre comunicação assertiva. Gente, comunicação assertiva é importantíssimo em qualquer área da nossa vida, mas agregando ele aqui agora dentro da ideia de impor limites, né? A comunicação assertiva. Isso é o coração ali de tudo, tá? É o alicerce. Porque impor limite não é agredir o outro, é muito mais sobre você falar de uma forma clara e sem agressividade. E existe uma diferença enorme, inclusive, entre como a gente costuma falar e como é que a gente deveria falar. Vou te dar exemplos. Ao invés de você falar, por exemplo, fulano, você só lembra de mim quando você precisa de algo. Você já falou alguma vez isso? Você pode trocar isso e falar, por exemplo, olha, eu adoraria te ajudar, mas não consigo assumir mais compromissos agora, fulaninho. Ao invés é um não. É uma forma de falar não, tipo: "Olha, não dá para eu te ajudar aqui agora, não dá para te ajudar hoje", não é mesmo? Então, ao invés de falar dessa forma agressiva, você pode falar esse não de da mesma forma. Só qual que é o problema? É que passa na nossa cabeça: "Nossa, mas essa pessoa só lembra de mim quando ela precisa de alguma coisa". Só que a gente não sabe falar da forma correta, nós também não queremos ser grossos, falando desse jeito: "Nossa, você só lembra de mim quando você precisa de favor, né fulano?". A gente também não quer falar isso. E aí a gente acaba falando o quê? Tá bom, ok, sim. A gente acaba permitindo o outro invadir aquilo que para nós é um limite. Então veja bem, o que eu estou te dando é uma forma que, ao invés de você ter que dizer sim e não ser agressivo, falando simplesmente o que você pensou, falar um não de uma forma delicada, de uma forma inteligente, de uma forma sensata, de uma forma coerente, que combine com aquela pessoa que você quer se tornar. Bom, eu vou te dar outro exemplo. Ao invés de, por exemplo, você falar: "Olha, fulano, você não sabe respeitar o espaço dos outros". Já pensou isso sobre alguém? "Nossa, fulano não sabe respeitar o espaço dos outros". Já pensou? Tenho certeza que já. Todo mundo pensa. Então, você poderia trocar essa fala, ou então só falar um aceitar a pessoa desrespeitar o seu espaço. Você pode falar para ela: "Fulano, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de ter um momento sozinho para mim". Ou então, às vezes, nem aquela pessoa que te procura toda hora para conversar. Você pode falar para ela: "Fulana, eu gosto de ter um espaço sozinho para mim. Quando você precisar conversar, me avisa antes", porque tem gente que chega e senta na sua mesa e quer conversar. E às vezes você não está com cabeça para aquele ali, você não quer ouvir sobre aquele ali, você não está preparado emocionalmente para aquele ali, porque sei lá, você está lidando com um conflito de uma emoção interna sua, de um problema seu, e você está tendo que ficar ali parado, olhando para a cara daquela pessoa e só balançando a cabeça. E às vezes você não quer ter que ouvir essa pessoa. Então, você pode falar para essa pessoa que pra te avisar antes. "Fulano, quando você tiver essa história, assim, pra contar, me avisa antes. Me avisa antes, porque aí a gente organiza um momento melhor pra gente poder conversar". Isso é uma forma interessante de falar não. Você percebe aqui a diferença entre um ponto e outro? Fica claro pra você? Tá ficando claro? Espero que sim. Bom, e você não ataca a pessoa, né? Você fala sobre você, é sobre o que você sente, o que você precisa e também o que você valoriza. Você comunica para o outro quais são os limites. E de terceiro passo, eu vou te falar sobre a sustentação. Hum, Muita gente consegue passar pelo primeiro passo, né? Gente, é o autoconhecimento. Não, Renata, tem autoconhecimento, ok. Muita gente consegue o autoconhecimento. Que é isso que vocês estão fazendo aqui agora. Ao assistir essa aula, você está tendo autoconhecimento. Você aprende a ter a comunicação assertiva, só que o mais difícil é a sustentação. Porque de nada adianta você colocar um limite e ceder na primeira pressão.
Quando você estabelece uma regra, você precisa manter aquela regra sem culpa, sem o sentimento de culpa, porque afinal de contas, trato é trato. E quando você cede uma vez, sem um motivo real, você ensina que o seu limite não precisa ser respeitado. E aí essa pessoa não vai respeitar na próxima vez, porque você cedeu, porque você não sustentou aquela carga. E sabe o que é que acontece quando você começa a impor limites? Então, quando você começa a impor limites, quando você começa a dizer não, algumas pessoas vão se afastar. Essa é uma triste verdade que eu preciso te contar, tá bom? Algumas pessoas vão se afastar sim de você. Mas só que sabe qual que é a parte legal? Sabe aquela coisa? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar, então. A ruim é que, sim, algumas pessoas vão se afastar. Mas só que o lado bom é que tá tudo bem, porque você vai descobrir que existe uma grande diferença. Tem uma frase que diz assim, ó. Quando você impõe limites, você descobre se você é amado ou se você é útil. E é nesse momento que você vira a sua chave. Quando você passa a falar nãos da sua forma, de uma forma interessante, de uma forma coerente, igual eu estou te ensinando aqui agora, você entende essa diferença do que é ser amado e do que é ser útil. Talvez você vai perceber que aquelas pessoas que se afastaram de você porque você passou a falar não, você não era amado por elas. Você só era útil. E olha só que coisa boa, gente. Pensa só pessoas que só te buscam pela sua utilidade se afastando de você. Nossa, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. É tipo um repelente. O não, ele é um repelente de pessoas abusadoras. O não, ele é um repelente de pessoas que só te consomem, que só se aproveitam de você. E é isso. Então, o não é um repelente para as pessoas que só te querem pela utilidade. Porque quem te ama de verdade vai ficar. Quem te ama de verdade vai te respeitar, vai criar uma forma de te respeitar. Isso é claro, e isso vai acontecer sim. Mas só que isso só vai acontecer quando você estabelecer esse limite e você colocar esse não. E você vai sentir, vai começar a se sentir mais leve quando você começar a falar não. Você vai se sentir mais confiante. E as suas relações, elas vão se tornar mais equilibradas. E você vai se afastar, gente, isso é natural. Você vai se afastar naturalmente das pessoas que só estavam ali para poder sugar a sua energia. Mas olha só, tem um detalhe importante aqui. Antes de impor limites para outras pessoas, imponha limites para si mesmo, para si mesmo. Porque se você não respeita os seus próprios limites financeiros, emocionais, de tempo, se você não respeita seus limites de tempo, fica muito mais difícil exigir respeito dos outros. Então, dever de casa é o quê? É você começar de dentro para fora. Você começar por você mesmo. Sabe por quê? Limites não são muros. Limites são a base de qualquer relação saudável e honesta. E essa foi a segunda aula da série. E nas próximas, a gente continua aprofundando esses temas, tá bom? Olha só, falei lá no início e vou relembrá-los. Tem uma atividade complementar dessa aula aqui disponível aqui na descrição desse vídeo. Vale muito a pena fazer, tá bom? É literalmente uma atividade complementar. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, me segue lá no Instagram, me segue aqui também pelo YouTube. E se você quiser conversar de forma mais próxima, eu posso te atender no meu consultório. O link também está ali embaixo. Ó, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Até a próxima aula. Te espero. Tchau. Fui!